E hoje, pela primeira vez, subindo aqui para trazer a palavra de Deus, nosso irmão Vasconcelos. E para mim é uma grande alegria. E espero que outros módulos, mais irmãos, possam estar também se inscrevendo, participando. Não sei se vai ter púlpito para todo mundo, mas a pregar a palavra de Deus é uma honra que Deus nos dá. E hoje nós teremos a oportunidade de ouvir o nosso irmão expondo a palavra de Deus para nós. Meu irmão, que Deus possa te usar grandemente. Eu devo dizer para vocês que eu já dei ali uma lida na mensagem, e glória a Deus pela vida do nosso irmão Vasconcelos. Vamos orar? Deus, peço, ó Pai, que Teu Espírito ilumine nosso irmão Vasconcelos, ó Pai, para que ele, Senhor, seja instrumento em Tuas mãos para trazer a Tua mensagem, ó Deus. Não fale ele, ó Pai, mas o Teu Espírito, a Tua igreja, Senhor. E que sejamos nesta noite, ó Pai, agraciados pela Tua palavra, ó Pai. Fala conosco, Senhor. Conduz, ó Pai amado, esta mensagem conforme o Teu propósito. E que nosso irmão Vasconcelos seja usado por Ti. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Boa noite, igreja. Estão me ouvindo bem aí? Boa noite. Agora. O Márcio estava me boicotando ali. Então, gente, mais uma vez, eu agradeço, né? Sejam todos bem-vindos. Como o pastor falou, é a minha primeira vez aqui, nesse momento do culto grande. A primeira vez que eu preguei aqui na igreja, na verdade, foi para os jovens, no Tomando Forma. E aí, como era uma mensagem de 2 versículos, eu demorei 1h15, né, Guilherme? Então, hoje, como são 12 versículos, provavelmente dê 2h30. Então, eu peço a paciência dos irmãos, porque a gente vai tentar desenvolver essa mensagem da melhor maneira possível. E eu espero que, né, com a expectativa que eu estou aqui de fazer com que o Espírito Santo me use, vocês também estejam abertos para que Ele possa trabalhar em nossos corações e nós entendamos o que realmente Ele quer nos trazer com essa mensagem. Então, para quem não me conhece, novamente eu me apresento, eu sou Genival Vasconcelos, as pessoas me chamam muito de Vasco. Apesar de ser flamenguista, eu sou membro dessa igreja também, tanto quanto os outros irmãos. Estou no Pregue a Palavra, junto com os irmãos que o pastor acabou de falar. E hoje eu estou com a grande responsabilidade, né? Assim como eu tenho muita expectativa, eu também tenho uma satisfação imensa em estar aqui e uma responsabilidade maior ainda de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Como nós estamos vendo aí, nós estamos numa série de mensagens no livro de Efésios. E hoje nós vamos falar, né? Nós vamos finalizar o capítulo 5, que o pastor iniciou no domingo passado. E nós faremos a exposição dos versículos de 21 a 33. O tema da mensagem de hoje é casamento com propósito, o reflexo de Cristo. Então, eu queria pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 5, versículos de 21 a 33. A versão que eu vou ler é a NAA. Acredito que a maioria gosta e lê muito a NVI, então algumas palavras vão estar de uma maneira diferente. Amém? Todos abriram? Vamos fazer a leitura então. Versículo 21 diz assim: sujeite-se uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Cristo. 22. Esposas, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa,
sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Verso 30, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Amém? O texto que nós acabamos de ler, irmãos, é sem dúvida um dos mais profundos, interessante, por vezes muito mal compreendidos de toda a Bíblia. E o que é mais interessante é isso, é de toda a Bíblia, ele às vezes é muito mal compreendido. Ele fala sobre o casamento, mas como veremos, seu propósito vai muito além da dinâmica conjugal, porque Paulo queria falar uma outra mensagem central a respeito disso. Hoje, quero que mergulhemos juntos na grande verdade que o casamento cristão é um mistério divino, um espelho vivo que revela o amor de Cristo por sua igreja ao mundo. Então, se a gente observar, esse tema é o que realmente Paulo queria falar por meio dessa mensagem. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento eu quero te agradecer, Deus, pela oportunidade de estar aqui compartilhando da Tua Palavra. Me coloco à Tua disposição para que o Teu Espírito Santo guie as minhas palavras, que essa mensagem seja realmente aquilo que o Senhor quer transmitir por meio de mim. Usa-me apenas como Tua ferramenta para facilitar o entendimento dessa palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos, como foi dito nas mensagens anteriores, nós estamos já no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Ela é dividida em 2 grandes blocos, como a gente viu. De 1 a 3, doutrina. Paulo mostrou as verdades gloriosas da nossa salvação. E a partir do verso 4, foi, acho que se não me engano, introduzido aqui pelo Kevin, ele passa a mostrar como essas verdades gloriosas do capítulo de 1 a 3, elas impactam na nossa maneira de viver verdadeiramente. Então vamos a um resumo. Capítulo 1, nós entendemos que nós somos escolhidos, predestinados, adotados e redimidos. E além de tudo, selados. No capítulo 2, nós fomos lembrados de como nós éramos sem Cristo, e Ele veio e nos reconciliou, tornando um só povo e uma só família. O capítulo 3, ele revelou o mistério, que agora foi manifesto. Qual era esse mistério? Gentios e judeus agora são um só povo. No capítulo 4, nós somos chamados a viver de uma maneira digna. O próprio versículo 1, ele já tem o chamado. Vivam da maneira digna da vocação que foram chamados. Aí essa é o início da doutrina prática. E o 5, que o pastor começou a pregar, ele falou até dos verbos, de andar em luz, em sabedoria, de viver em amor. E agora nós vamos falar, de como o casamento, ele reflete um sacrifício, um reflexo sacrificial no relacionamento entre Cristo e a igreja. E esse é o espelho que ele quer nos passar. Então, para entender o que Paulo está nos dizendo, nós precisamos colocar esse texto numa perspectiva. Qual que é ela? Primeiro, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, a história era totalmente diferente. A vida em Roma e na Grécia, principalmente, existia uma questão de muita limitação do que as mulheres podiam fazer. Na verdade, elas não tinham vezes. Por isso, existe uma interpretação errônea de que mulheres sujeitem-se ao seu marido. Só que eles esquecem que lá na frente está como ao Senhor. Então, nessa época, as mulheres, os homens eram muito autoritários. E Paulo queria transmitir essa mensagem para aquela comunidade, para que dessa vez as mulheres também tivessem os seus deveres. Mas vocês observam que
Paulo fala em 3 versículos dos deveres das mulheres e dos homens ele fala em 5. Na questão teológica, nós temos novamente aquela questão da divisão entre a doutrina e a prática, né? Nos 3 primeiros capítulos e nos outros 3, a parte prática, onde o capítulo 4, versículo 1 é o iniciador dessa prática. Só que para a gente entender essa passagem aqui, de 21 a 33, nós precisamos voltar um pouquinho lá na mensagem que o pastor pregou, que está lá em Efésios 5, de 18 a 20, onde Paulo nos exorta a sermos cheios do Espírito Santo, porque sem isso não tem como nenhum de nós, primeiro, sujeitarmos uns aos outros, não tem como. Sem que o Espírito Santo viva em nós, a gente não consegue fazer isso. E a vida sob o controle do Espírito Santo que capacita também a adoração, a gratidão e, crucialmente, como eu falei, a submissão mútua, que é uma coisa que deve haver entre os próprios irmãos. O versículo 21 que fala, né, sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Não é uma observação aleatória, ela não apareceu aqui do nada. É a tese que governa todas as instruções seguintes para casados, que a gente começa a partir do verso 22, para filhos, que é logo em seguida, para pais, né, são todas recomendações, para servos ou escravos, conforme está escrito em diferentes versões da Bíblia, e para senhores. Então, esses sujeitos uns aos outros é como se fosse o pontapé inicial para que a gente consiga viver todas essas relações. A submissão aqui, ela é um mandamento recíproco, até porque ele diz assim, uns aos outros. Fruto de uma vida cheia do Espírito Santo, né? E de reverência a Cristo. Sem a submissão mútua como ponto de partida, toda a interpretação do que se segue à frente, que nós acabamos de citar, ela vai ser distorcida. Então nós precisamos entender isso. Então, para a gente entrar na mensagem propriamente dita, a gente precisa estruturar. Né? Existe uma estrutura lógica que Paulo usa, e ele, né, não está dando simplesmente uma lista aleatória de regras, mas ele constrói argumentos, né, e argumentos poderosos, que vamos dividir em 4 pontos a expor. Primeiro argumento é a fundação, a fundamentação para tudo aquilo que ele vai falar à frente, no verso 21. O segundo argumento é o desafio para as esposas, que vai do 22 ao 24. O terceiro argumento é o desafio para os maridos, que vai do 25 a 30. E o quarto e último argumento é a grande revelação e a reiteração de tudo aquilo que ele estava falando, que é dos versos 21 a 33. Dessa maneira, irmãos, nós temos uma grande ideia aqui, que é o casamento cristão instituído por Deus e vivido no poder do Espírito, reflete a união de Cristo e sua igreja através do amor sacrificial do marido. Entendam, amor sacrificial do marido e da submissão da esposa. Vocês entenderam que existe uma coisa que reflete a questão de por como que a mulher deve ser submissa ao marido no Senhor, somente se houver um sacrifício, um amor sacrificial. Porque lá no cerne da mensagem vai ficar muito claro que nós devemos cuidar das nossas esposas como Cristo cuida da igreja. Então vamos olhar para os argumentos. Vamos começar pelo verso 21. Repetindo ele, sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. O que isso quer dizer? É uma submissão mútua. Todos devem se submeter uns aos outros, porque nós tememos a Cristo. E essa é a atmosfera espiritual para todas as relações. Neste versículo exclusivo, 21, há uma volta inesperada, né? Embora não ilógica. Na exortação que o apóstolo Paulo faz, ele nos leva às instruções que se seguem
em toda a próxima sessão, que vai do versículo 22 do capítulo 5 até o capítulo 6, verso 9. Ele deixou implícito no versículo 19, né, que é anterior, que o entusiasmo do Espírito, ele nos inspira e não deve ser expresso individualisticamente, ou seja, está prevista aqui a mutualidade, né? Então, tem que existir comunhão, e a gente vai ver isso lá no capítulo 4, versos 2 e 3, que foi a pregação que o Kevin trouxe aqui, evidenciando as 4 virtudes essenciais que nós devemos ter, para que nós consigamos submeter-nos uns aos outros, que são elas: humildade, mansidão, paciência e amor. E quando ele fala em amor, ele ainda complementa lá na frente, suportando uns aos outros em amor. A submissão aqui, ela não é unilateral, mas um chamado recíproco a todos os crentes, fruto do enchimento do Espírito e do temor referente a Cristo. Ignorar este versículo é distorcer toda a mensagem subsequente. É por isso que ele é o nosso fundamento, é por isso que ele é o início da mensagem. Outro detalhe: orgulho de posição e espírito autoritário são sentimentos destrutivos para a comunhão. Isso não é de crente. Para Paulo, a importância de todo o conceito de submissão é evidente ao verificar-se a ocorrência da palavra mais de 20 vezes em suas epístolas. Observem que Paulo repete a questão da submissão mais de 20 vezes em todas as cartas que ele escreve. Isso tudo nada mais é do que uma clara demonstração da humildade e do espírito de servidão aos outros, por amor a Cristo. Só isso. Ele repete tudo isso para enfatizar, para deixar muito claro que nós devemos ter, né, a nossa demonstração de humildade e servidão aos outros, porque nós amamos a Cristo, e isso é um mandamento do Senhor. Francis Foulkes, em seu comentário à carta aos Efésios, diz assim, observem esse comentário: os relacionamentos mais vitais são os familiares, visto que em todas as idades o lar deve ser o lugar onde, acima de tudo, a paz, a harmonia, o amor e a disciplina de Cristo sejam mais claramente manifestos. Ora, até mesmo a noção de submissão à autoridade está fora de moda hoje. E é interessante. A liberdade, ela está falando isso para a gente. O mundo está deixando muito claro isso para a gente. Está totalmente em desacordo com as atitudes contemporâneas de permissividade e liberdade. As pessoas estão confundindo isso. Poucas questões despertam protestos tão irados do que falar em sujeição. Imagina você, num ambiente onde existe uma hierarquia de funções, você falar para alguém que está hierarquicamente abaixo de você para ele se sujeitar. O mundo vai se acabar. Isso está ainda muito mais latente e evidente nos lares de pessoas que não seguem os ensinamentos de Cristo. Eu acredito que até no lar cristão ainda tem muito. Se em casa, debaixo da autoridade que Deus deixou como seu representante, que são os pais, as coisas estão assim, imagina a repercussão disso em outros ambientes, como escolas, faculdades. Por que eu falei escolas e faculdades? Porque escolas são os meninos mais novos, faculdades já são os adultos. E no trabalho, e em vários outros ambientes de relacionamentos interpessoais. Uma ilustração para a gente entender isso. Pense em uma família entre marido, esposa e filho. Nesse caso específico, nós temos 3 tipos de submissão cristã. No lar cristão, a esposa respeita o marido, e esse respeito é sinônimo de submissão. Submetendo-se a ele como ao Senhor. Esse é o detalhe para você ficar bem claro. O marido a ama sacrificialmente, como Cristo amou a igreja. Essa é a condição para a submissão. Os filhos, por sua vez, obedecem aos pais no Senhor, construindo um lar harmonioso que glorifica a Deus. Aí eu trago uma pergunta reflexiva aqui para a gente, tentar dissecar.
Como anda o reflexo da igreja de Cristo em sua vida? Seja no lar, no trabalho, na escola ou na faculdade. Temos nos enchido do Espírito Santo para, no temor do Senhor, sujeitar-nos uns aos outros em nossos relacionamentos de maneira geral? Né? Reflita, será que nós estamos assim? Segundo ponto, desafio para as esposas. Interessante que a estrutura trouxe, né, essas mensagens como desafios, porque é extremamente desafiador viver dessa maneira, tanto para homens como para mulheres. Esposas, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. A partir do fundamento, que é o versículo 21, Paulo especifica o papel da esposa, pedindo que ela se sujeite ao seu marido como ao Senhor. Isso não implica inferioridade, né, ou subserviência passiva. Essa submissão não tem nada a ver com ser inferior, mas sim um reconhecimento de ordem e de liderança amorosa dentro do casamento. E isso é uma analogia à relação de Cristo com a igreja. A metáfora de Cristo como cabeça da igreja é central, quando a gente vê isso no verso 23. Na teologia paulina, cabeça do grego kepalê denota fonte, autoridade, liderança, provisão e proteção. Cristo exerce sua cabeça com amor sacrificial. Ele nutre, cuida e busca a santidade da igreja. Entenderam? Maridos, né? Quando eu falei entenderam, os maridos aí se manifestem. Da mesma forma, o marido é chamado para ser a cabeça de sua esposa, não para dominá-la, mas para amá-la, protegê-la e liderá-la com o mesmo amor abnegado e sacrificial de Cristo. A sujeição da esposa, portanto, é o quê? Uma resposta confiante e voluntária a essa liderança que reflete a de Cristo, feita como ao Senhor, ou seja, como ato de adoração e obediência a Deus, e não primariamente ao marido. Então a condição da esposa ela está sendo, né, sujeita, porque ela respeita a liderança que foi colocada para o marido. A palavra-chave nessa questão da submissão da esposa é como, porque lá está escrito como ao Senhor. A submissão da esposa é um reflexo da submissão da igreja a Cristo. Ela é voluntária e é motivada pelo amor, e tem Cristo como modelo e limite. Não é uma submissão cega ao marido, mas uma submissão a Cristo que se manifesta na dinâmica conjugal. Segundo a Bíblia, submissão é um ato de humildade e respeito, e não de servidão e inferioridade. E é vista como a disposição de se sujeitar a um papel de liderança para o bem do relacionamento ou da comunidade. Para a gente acabar com essa história de pensar que a submissão está ligada a alguma coisa relacionada à inferioridade, a gente vê lá que em Gênesis 1:27, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou homem e mulher, os criou. Então os dois são criação de Deus. E há, né, um pregador que conta uma história muito interessante, que na criação do homem, e isso às vezes é até tom de piada, Deus foi lá e pegou um monte de barro e moldou o cara. Quando ele foi fazer a mulher, ele já pegou um pedaço de osso, um negócio mais bem acabado, e fez, como se dizem, né? Saiu do rabisco agora uma obra-prima. Não se sintam mais importantes, né, por conta disso, as mulheres. Nós somos praticamente iguais, né? Paulo trouxe aspectos importantes de como deve ser essa submissão da esposa. Primeiro, ele fez uma exortação, quando ele disse assim: esposas, sejam submissas aos seus próprios maridos,
como ao Senhor. Mas ele também trouxe um modelo limite. A submissão, ela não é cega e nem deve ser incondicional a um homem, mas como ao Senhor. Isso quer dizer o quê, gente? Que se seu marido lhe pedir para fazer alguma coisa que transgrida as Escrituras, que vá de encontro ao que Deus coloca, você não deve. Não é obrigatório, porque é como ao Senhor. E essa submissão também, ela reflete a relação da igreja com Cristo, tá? E aí nós temos algumas passagens bíblicas que reforçam essa mensagem paulina. 1 Coríntios 11:3, né, vai reforçar isso, dizendo que entenda porém que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Ele trazendo a questão das lideranças, não colocando ninguém inferior ao outro, mas simplesmente porque o cabeça é aquele que lidera. Colossenses 3,18 também reforça: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém estar no Senhor. Nos versículos 23 e 24, o apóstolo Paulo deixa bem claro que o lugar do homem na família é de liderança e, consequentemente, de autoridade, que essa autoridade é qualificada pela mais alta exigência de amor, como nos versículos que se seguem, né? Mas o apóstolo, ele faz mais do que apresentar o dever da esposa, como tendo, né, de ser feito como ao Senhor. Marido e esposa devem entender que seu relacionamento deve seguir o modelo de relacionamento entre Cristo e sua igreja. O marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. No resto da sessão, o apóstolo lhe traz as mesmas ideias para ilustrar a outra. Uma hora numa ordem, outra hora em ordem inversa. Ele usa o relacionamento matrimonial para ilustrar a profunda relação espiritual de amor e dependência, de autoridade e de obediência entre Cristo e a sua igreja. Dessa forma, Paulo está pensando no companheirismo voluntário, livre, alegre e bem pensado, como demonstra o relacionamento entre igreja e Cristo. Se a liderança do marido reflete a de Cristo, então a submissão da esposa à proteção e provisão do seu amor. E isso fica longe de depreciar a condição da mulher. Uma ilustração para a gente entender essa questão da submissão e do companheirismo e parceria. Um exemplo aqui, ó. Ana e Marcos precisam decidir sobre a compra de um carro novo. Ana é muito detalhista e faz uma pesquisa exaustiva sobre modelos e preços, coisa específica de mulher. Mas Marcos, como líder espiritual do lar, ora e busca a direção de Deus para a decisão final, considerando o orçamento familiar e os valores que compartilham. Ana, após apresentar suas pesquisas e opiniões, confia na liderança de Marcos, porque ela respeita a sua posição como cabeça do lar e acredita que ele busca o melhor para a família. Marcos, por sua vez, valorizou profundamente a contribuição de Ana, não a descartando, mas incorporando suas informações em sua decisão. No final, a cor do carro foi ela que decidiu. A submissão da esposa a Cristo não é diminuição, mas um ato de fé e força, refletindo o seu respeito ao Senhor e confiando na liderança amorosa do marido, que o marido é chamado a exercer. Então, maridos, a nossa liderança ela é amorosa, e é assim que nós devemos exercê-la. Aplicação. Será que nós, maridos, temos realmente refletido o caráter de Cristo para merecer a submissão de nossas esposas no Senhor? E aí vem uma para as mulheres. Mulheres, vocês têm se submetido de forma incondicional e sem limites aos seus maridos em todo o tempo e circunstâncias? Ou tem sido aquela mulher auxiliadora idônea que a palavra de Deus ensina? Então isso é um modelo de comportamento que nós devemos seguir. Maridos,
esposas. Entrando no terceiro ponto, nós chegamos ao desafio aos maridos, versos de 25 a 30. Maridos, fazer a leitura da passagem, rapidão, só para a gente recapitular. Que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse é o sacrifício. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Aí a gente vem aqui, se a palavra caracteriza o dever da mulher, ou se a palavra que caracteriza o dever da esposa é submissão, a palavra que caracteriza o dever do homem ou do marido é amor. E esse amor é sacrificial. O marido que deseja que a esposa seja submissa como a igreja o é de Cristo, deve amá-la como Cristo ama a igreja. O amor do marido pela esposa deve ser perseverante. A bicha é braba, persevere, ore. O amor pela esposa deve ser santificador. Ore pela sua esposa. Deve ser sacrificial. Se entregue, dê a vida por ela. Deve ser romântico. Quantas vezes você tem sido romântico na sua vida? Quantas vezes você diz, eu te amo para a tua esposa? Durante o dia. Ou qual foi a última vez que você falou para ela, eu te amo? Também tem que ser protetor e provedor. Ele deve amar a esposa não apenas como a si mesmo, mas muito mais do que a si mesmo. Cristo amou a igreja e a si mesmo e se entregou por ela. Esse é o modelo prescrito por Deus, que deve ser seguido pelo marido. Então, gente, qual é o verdadeiro desafio que impõe, que Paulo está impondo aqui aos homens nessa passagem? Qual é o verdadeiro desafio? Aos maridos, o verdadeiro desafio é o amor sacrificial e abnegado. O nosso egoísmo, machismo, ele tem que ser colocado de lado. Nós devemos amar muito mais a nossa esposa do que a nós mesmos. Novamente, Paulo faz uma exortação aos maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esta é a mais longa e exigente instrução da passagem. Como eu te disse, ele falou para as mulheres em apenas 3 versículos, mas para os homens que têm a cabeça dura, ele escolheu 5, bem longos, bem profundos. E é também radicalmente contracultural para a época, se a gente for olhar o contexto histórico aí, na época que ele escreveu, como eu falei, o mundo vivia totalmente diferente, era um autoritarismo, a mulher não tinha vez para nada. Os maridos greco-romanos, eles tinham autoridade quase ilimitada. Então Paulo, quando escreveu isso, ele lhes impõe uma responsabilidade imensa. Mas ele esperava isso inicialmente da igreja do Senhor. Traz um modelo também, Isso traz um modelo, Cristo e a igreja. Se a submissão da mulher também está nesse modelo, o amor do homem também está assim. O amor do marido deve ser um reflexo direto do amor de Cristo pela igreja, que é inicialmente sacrificial, porque Cristo se entregou por ela. É também um amor santificador, para que a santificasse, tendo-a purificado pelo lavar das águas. É também protetor e edificador, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Entendam que, se é protetor e edificador, será que a tua esposa está sendo gloriosa, sem mácula? Quantas rugas? Às vezes a gente como esposa, a gente mesmo aponta o defeito. Às vezes a gente mesmo como maridos, restringe determinados cuidados que a esposa precisa ter com o próprio corpo dela. Lembra, o corpo dela é teu. E o teu corpo é dela.
Esse amor também tem que ser nutritivo e carinhoso. Assim também os maridos devem amar a própria mulher como seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo, porque jamais, ninguém odiou a própria carne. Está lá em Gênesis, tornar-se os dois uma só carne. Antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja. Esse amor, ele envolve cuidado ativo, não é passivo, não é de falar, é de fazer, é de provar, é de ação. Além desse cuidado ativo, também provisão e carinho. O marido é exortado a ver a esposa como parte de si mesmo, compreendendo que ao amá-la e cuidar dela, ele está amando e cuidando de si próprio. Paulo, nessa passagem, ele deixa bem claro que a liderança do marido está caracterizada na oportunidade de servir com amor. Por isso, o texto não enfatiza a autoridade do marido, mas o texto enfatiza o amor. E a gente vai ver isso lá no versículo 25, ame a sua esposa. No versículo 28, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. E no versículo 33, dos 5 versículos falados como desafio para os maridos, em 3 deles ele deixa muito claro que a característica principal do homem é amar. Dessa forma, o autor da carta utiliza 5 verbos para definir a ação do marido. O primeiro é amar. Amor de Cristo pela igreja foi proposital, sacrificial, santificador, altruísta, abnegado e perseverante. E essas também devem ser as nossas características como maridos. O outro verbo que ele colocou aqui é entregar-se. O amor não é egoísta, mas ele é devotado à pessoa amada. Primeiro ela, depois eu. O outro verbo é santificar-se. O amor visa o bem da pessoa amada. O outro é purificar. O amor busca a perfeição da pessoa amada. E o outro é apresentar. O amor visa a felicidade plena da pessoa. E como o marido deve demonstrar suas ações e cuidados com a sua esposa? Primeiro, ele deve cuidar da vida espiritual de sua esposa. Está lá no versículos, no trecho entre 25 e 27. Nós, os maridos, somos responsáveis pela vida espiritual das nossas esposas e dos nossos filhos. Tudo bem que a mensagem aqui é referente a maridos e esposas, mas nossos filhos também estão sob nossa responsabilidade. Somos nós os sacerdotes do lar. Precisamos buscar a santificação das nossas esposas. Devemos ser a pessoa que mais exerça a influência espiritual sobre elas. Para isso a gente precisa também estar sendo coberto. Para isso a gente também precisa estar sendo alimentado. Para isso nós precisamos nos santificar. Uma aplicação prática. Como tem sido a sua vida de sacerdote do lar? Você tem orado pela vida espiritual de sua esposa e dos filhos? Tem demonstrado um comportamento digno de exemplo de liderança em seu lar? Lembre-se, o crescimento e a maturidade espiritual de nossas famílias estão sob nossa responsabilidade. E a submissão da nossa esposa, ela está condicionada ao nosso dever de cuidar espiritualmente dos nossos, especialmente e prioritariamente dela, da nossa esposa. A segunda maneira, de Paulo, dos maridos cuidar da sua esposa, é cuidar da vida emocional dela. A gente vai ver isso nos versos de 28 e 29. Os maridos devem amar a sua mulher como é o próprio corpo. O marido fere a si mesmo ferindo a esposa. Não devemos abusar de nossas esposas sendo rudes, não dedicando tempo, atenção e carinho a elas, usando palavras ou gestos grosseiros para feri-las, ou sendo infiel a elas. Há viúvas de marido vivo, isso é triste de ouvir. Há também aquele marido que quer ver uma vida de solteiro, e ele trata o lar dele como um albergue, um hotel. Chega, senta no sofá,
pega o controle, liga no jogo e pede uma água e um café para a garçonete dele. E se brincar, tiver o menino ainda diz assim: tira o sapato do papai, meu filho. Assim é fácil viver. Tenhamos cuidado com a forma como tratamos a nossa esposa, pois somos uma só carne. E destratá-la é deixar de cuidar de si próprio e ferir um princípio e ordenança do Senhor. Das várias formas de cuidado, podemos citar algumas básicas, mas que às vezes caem no esquecimento, coisas extremamente simples de se viver. Alimentação. Imagina, quando você deseja comer algo gostoso, pensa também na sua esposa ou no que ela desejaria comer. Às vezes a gente está na rua e diz assim: me deu vontade de comer isso aqui. Aí o peão vai lá, compra e se satisfaz. Ou muitas vezes colocando ela mesma para preparar aquele prato gostoso que você queria comer. Exercício, uma coisa simples, é algo essencial para o casamento. Pode significar uma quebra de rotina desgastante. Faz parte disso um diálogo harmonioso entre o casal. Outra coisa simples, carícias. O marido deve ser sensível às necessidades emocionais e sexuais da esposa. Precisamos aprender a ser românticos, cavalheiros, gentis e cheios de ternura. Ou reaprender. Porque um dia talvez nós já fomos, quando a gente queria conquistá-las. Como tem sido o seu tratamento diário com a sua esposa? Tem sido cortês, educado, amoroso e carinhoso? Ou rude e grosseiro? Você tem dedicado tempo, e aí eu escuto muito isso, tempo de qualidade, atenção e carinho a ela, sem que seja necessário ela cobrar? Ou tem priorizado outras coisas, como celular, redes sociais, televisão, amigos? Quando foi a última vez, ou com que frequência você tem dito ou demonstrado que ama sua esposa? Porque falar às vezes é muito fácil da boca para fora, mas as minhas ações refletem aquilo que eu digo. Você é daqueles que abre a porta do carro para a patroa? Na época do namoro, não, Eduardo? Entra, está namorando, tudo é perfeito. Que puxa a cadeira do restaurante naqueles momentos de refeição? Tem tirado tempo para colaborar nas atividades de casa? Coisas simples, lavar a louça, arrumar a casa, ou pelo menos bagunçar menos a casa, cuidar dos filhos, ou até mesmo preparar uma refeição diferente para sua esposa. Como tem sido a nossa rotina como maridos? Olha essa, quão interessante é. Qual o seu nível de sintonia ou conexão com o seu cônjuge? Isso é cumplicidade de relacionamento. O que é isso? Pensamentos concatenados. Quando a coisa está fluindo bem, tu está pensando numa coisa, a mulher chega assim: eu pensei nisso também, dá certinho. Então a sintonia está perfeita, as coisas estão fluindo bem. O marido deve cuidar também da vida física da esposa. Isso está lá no verso 30 da mensagem. Assim o marido e a mulher tornam-se uma só carne. Nesse contexto, podemos dizer também que o sexo é bom e é uma bênção divina na vida do casal. Só que ele deve ser desfrutado plenamente com santidade e pureza. E a gente vê isso lá em 1 Coríntios 7, de 3 a 5. Provérbios também 5, de 15 a 19, mostra como deve ser abundante essa relação. Diante dessas informações, como tem sido a sua relação conjugal? Você tem realmente priorizado sua esposa em detrimento de outros relacionamentos interpessoais? Ou ela fica no cantinho por último, depois que eu me relacionar com todas as pessoas, que eu resolver todos os meus problemas, o tempo que sobrar é dela? Tem priorizado seu cônjuge ou tem priorizado os filhos e os pais? Cônjuges vem antes. Você tem buscado agradar a sua esposa em tudo? O amor sacrificial de Cristo pela igreja serve como um modelo supremo e inegociável para o amor e o cuidado que os maridos devem ter por suas esposas, e por extensão, para a forma como todos os cristãos devem se relacionar dentro da comunidade da fé. E agora nós entramos no último ponto, que é o quarto, a grande revelação
e a reiteração que Paulo faz a toda essa mensagem, versículos de 31 a 33. 31 diz assim: eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. No início, no versículo 31, Paulo deixa transparecer em primeira instância que se trata na verdade das profundidades misteriosas e sagradas da relação sexual, quando ele fala que os dois se tornam uma só carne. E isso nós também podemos pensar, ou às vezes nem há dúvida, motivo para isso. Mas no versículo seguinte, no 32, ele complementa o seu simbolismo mais profundo, quando ele diz: me refiro a Cristo e à igreja. O grande mistério, Paulo revela que esta união entre homem e mulher no casamento é um mistério profundo, que aponta para algo maior, que é a união entre Cristo e a igreja. O casamento humano, ele é usado aqui como uma parábola, uma ilustração terrena do relacionamento divino entre Cristo e o seu povo. É apropriado para Paulo assim proceder, porque é um mistério, ela nada mais é do que uma verdade revelada. E o profundo mistério aqui a saber é a união da igreja com Cristo. E é muito semelhante à união de judeus e gentios no corpo de Cristo, que também tinha sido revelado lá no capítulo 3. E Paulo vê, portanto, o relacionamento do casamento, como sendo uma bela figura da união da igreja em Cristo e com Cristo. Então, nesse texto, Paulo, ele iniciou com um par. Ele começou falando lá de amor, e submissão, quando ele falou das mulheres. E ele termina com outro par, quando ele fala dos homens. Ele fala de amor e respeito. No finalzinho, no 33. Vimos que o amor para o marido desenvolver é sacrificial e serve ao propósito de capacitar a esposa a se tornar o que Deus pretende que ela seja. Então isso quer dizer, gente, que tudo aquilo que nós homens fazemos é para que o comportamento da esposa seja inerente às minhas reações, ao meu comportamento, à minha forma de capacitá-la. Desse modo, a submissão e o respeito que se pede da esposa expressa a resposta dela ao seu amor e ao desejo dela que ele também fique sendo aquilo que Deus pretende que ele seja na sua liderança. Aqui fica uma aplicação geral, Como nós podemos, como igreja, aplicar essa poderosa verdade em nossa vida diária? Primeiro, para casais. Maridos, o chamado é radical. Ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso significa sacrifício, dê sua vida por ela. Santificação, busque ativamente o crescimento espiritual dela. Significa também cuidado e nutrição. Alimente e cuide dela como seu próprio corpo. Esposas, sujeite-se aos seus maridos como ao Senhor. Isso significa o quê? Respeito, como Cristo. A resposta de respeito da esposa é poderosa. Isso também significa parceria e cooperação. Liderança não significa que você não tem voz ou valor. Uma parceria onde a sua contribuição e sabedoria e apoio são essenciais para a saúde da família. O seu respeito reflete honra que a igreja dá a Cristo. Por isso que o ditado é verdadeiro: por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher dando suporte a ele. Aquele homem que não ouve a mulher é igual o filho que não ouve a mãe, que se quebra. Para ambos, maridos e mulheres, reavalie seu casamento. Ele está sendo um espelho claro do Evangelho para o mundo. Vocês estão vivendo no poder do Espírito, manifestando essa submissão mútua. Para solteiros, viúvos, divorciados,
essa passagem não é exclusiva para casados. Ela nos ensina os princípios para todas as nossas relações. A submissão mútua, versículo 21. Para solteiros, é uma oportunidade de se preparar para o casamento, aprendendo a amar sacrificialmente e a respeitar não apenas em um futuro relacionamento conjugal, mas em todas as suas amizades e interações na igreja. Para todos, essa passagem nos lembra que a igreja, como noiva de Cristo, é a principal entidade que deve refletir esse amor. Como você individualmente está contribuindo para que a igreja local seja essa noiva gloriosa, sem mácula, amando Cristo e submetendo-se à sua vontade? Para concluir, finalizando, nós temos que, essa passagem de Efésios 5, de 21 e 23, ela não é uma receita para a opressão ou para uma hierarquia rígida e abusiva, porque ela começa lá falando da submissão mútua, e em seguida ela começa falando da submissão da esposa ao marido. Pelo contrário, ela é um chamado radical à autonegação e ao amor sacrificial, impulsionado pelo Espírito Santo, com o objetivo de glorificar a Deus e testemunhar o Evangelho, através da união conjugal. Esse é o modelo que Deus criou. O casamento cristão, nessa visão, é uma sublime vocação para refletir a relação de Cristo com sua igreja, onde o amor abnegado do marido e o respeito da esposa se unem para formar um mistério profundo que aponta para o próprio coração de Deus. A chave para a verdadeira compreensão e a aplicação dessa passagem é sempre retornar ao versículo 21. A submissão mútua no temor de Cristo, que permeia e santifica todas as relações no reino de Deus. Que possamos sair daqui hoje, casados ou solteiros, comprometidos a viver nossas vidas, nossos relacionamentos, de tal forma que o mundo possa ver, através de nós, a beleza e a profundidade do amor de Cristo por sua igreja. Que nossos lares e nossa igreja sejam um testemunho vibrante desse amor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso Pai, queremos te agradecer por esse momento, por essa palavra maravilhosa que o Senhor trouxe aos nossos corações, que nós possamos estar com a mente aberta para receber a mensagem que tu trouxeste por meio de mim. Que o teu Espírito Santo verdadeiramente trabalhe em nossas mentes, para que nós coloquemos em prática tudo aquilo que vem sido falado na mensagem da carta aos Efésios. Que nós possamos ser pessoas melhores, maridos melhores, servos melhores, cristãos melhores, para honrar e glorificar o teu santo nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.